O milionário se surpreende com uma mendiga que mudará seu casamento de fachada para sempre. Lucas era o epitáfio do sucesso. Milionário carismático, morador de um dos luxuosos condomínios da Barra da Tijuca. Sua imagem era polida e admirada. Ao olhar de todos, a vida dele era perfeita, carros de luxo, festas extravagantes e uma esposa que exalava ambição e beleza. Clara, a esposa, era uma mulher que sonhava grande e sempre buscava escalar a montanha social. Mas, por trás das câmeras e dos sorrisos ensaiados havia um vazio, um eco ensurdecedor de um casamento que estava em ruínas. Aquela relação, como um quadro torto na parede, dependia de conveniências, não de amor. Foi em uma noite qualquer, durante a abertura de uma exposição de arte, que o curso de sua vida mudaria para sempre. Lucas, entediado e preso aos compromissos sociais, decidiu dar uma volta pelos corredores da galeria. E foi lá que ele a viu. Sofia, uma jovem artista, recém-chegada de Minas Gerais, com os olhos brilhando de sonhos e esperança. O mundo dela era vibrante e cheio de cores, tão diferente da paleta monocromática que cercava Lucas. Ela estava cercada por suas obras, cada uma mais cativante que a outra, enquanto falava apaixonadamente sobre sua arte. Quando seus olhares se cruzaram, algo inesperado aconteceu. Uma conexão instantânea, um arrepio que percorreu a espinha de Lucas. Ele se viu envolvido na vibração contagiante de Sofia, na sinceridade de suas palavras, e pela primeira vez ele se sentiu vivo. O nó na garganta, as mãos tremendo, ele percebia que tudo que sua vida aparentava estava longe da verdade que ele ocultava. Conforme os dias passavam, as conversas se tornaram mais frequentes. Lucas começou a se abrir para Sofia, revelando a verdadeira face de seu casamento. Enquanto isso, Clara, em seu desplante, não estava alheia ao que se passava. Ela tinha planos, um divórcio que poderia não só desmantelar aquela fachada, mas também destruir as carreiras de ambos. Os sussurros da alta sociedade a incentivavam a agir, a atacar. Certa noite, em um momento solene de reflexão, Lucas encontrou uma foto antiga, da infância. A imagem dele, cercado de risos e sonhos, trouxe à tona a dor que ele escondia. Ele questionou suas escolhas, a vida que levara. E foi nesse turbilhão de pensamentos que Clara, por uma expressão que misturava raiva e desprezo, se aproximou. Você mal sabe o que realmente está prestes a ser revelado. Isso vai mudar tudo, Lucas. Ela disse com um tom de ameaça, como se uma tempestade se formasse entre eles. O coração de Lucas disparou. O que Clara estava prestes a fazer? Ele percebeu que estava entre a cruz e a espada, lutar pelo amor que florescia com Sofia ou enfrentar a verdade que tanto temia, com um futuro instável e sem saber em quem realmente confiar. A tensão pairava no ar, o mistério cada vez mais denso. O que viria a seguir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar, o silêncio quase ensurdecedor. Lucas sentia o peso das palavras de Clara, como se sua vida estivesse prestes a desmoronar em questão de segundos. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz tremendo. Clara sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos.
Você ainda não entendeu, não é? Seu mundo perfeito é apenas uma fabricação, e eu sou a única que sabe a verdade. Nesse instante, o celular de Lucas vibrava insistentemente em seu bolso, interrompendo a conversa. Ele hesitou, mas Claro pressionou. Atenda, pode ser importante. Ele atendeu, relutante e confuso. Do outro lado, uma voz familiar, mas carregada de urgência. Lucas, você precisa voltar para casa agora! Era Ricardo, seu melhor amigo. A voz soava apressada e aflita. Tem algo acontecendo. O condomínio. A polícia tá lá. O estômago de Lucas se revirou. O que aconteceu, Ricardo? Um ataque. Alguém invadiu e tem pessoas feridas. O que você tá esperando? Vem logo! A chamada caiu e Lucas ficava paralisado. Uma tempestade de emoções em seu interior. O que estava acontecendo ali? O que Clara sabia e não queria revelar? A cada segundo, a urgência crescia dentro dele. Eu preciso ir, ele disse, e Clara o segurou pelo braço. Um gesto que deveria ser de carinho, mas parecia mais uma prisão. Você realmente quer voltar para casa agora? Com isso tudo acontecendo? Sua voz era um sussurro, mas havia uma determinação aterradora por trás dela. Lucas se soltou com um movimento brusco. A mistura de medo e raiva brotava dentro dele. Se você tem algo a dizer, diga! O que mais você esconde? O desafio em sua voz arranhou os ares da galeria. Ela hesitou, como se ponderasse qual segredo poderia ser mais devastador do que aquele momento. Então, algo irrompeu da esquina da galeria. Um grupo de jornalistas e repórteres entrou, equipados com câmeras e microfones. Senhor Lucas, uma palavra, por favor! Um dos repórteres gritou, e o murmúrio do público aumentou. Clara olhou com uma expressão horrorizada. Você não pode falar com eles, ela implorou. Era como um trailer da histeria que estava prestes a se desdobrar. E Lucas se sentia como um peão em um jogo de tabuleiro, sem controle sobre o que estava prestes a acontecer. De repente, ele ouviu seu nome ecoar entre os murmúrios. Um vídeo estava circulando nas redes sociais. Ele olhou para o celular de um dos repórteres e seu coração parou. Era um vídeo de Clara, em uma conversa às escondidas com Sofia, onde ela revelava que tudo era planejado. A vida deles, seu casamento, uma armadilha, um grande teatro. O quê? O olhar dela era um mar de confusão e desespero. Os flashes das câmeras iluminavam o espaço. E Lucas sentiu um nó se formar em sua garganta. O jogo de domínio parecia ter virado. Você estava por trás disso, não é? Lucas gemeu, as palavras saindo como facadas. Os olhos de Clara queimavam, mas não havia como negar. No fundo, ele também percebeu que Sofia não era apenas uma artista em busca de reconhecimento. Ela, de alguma forma, havia sido uma peça desse quebra-cabeça decorado com mentiras. A cena se desenrolava como um filme, e Lucas estava no centro da trama. "Wait!" ele gritou enquanto Clara tentava escapar. Mas a multidão a cercava, como se todos estivessem esperando um espetáculo. O desespero e a incredulidade se mesclavam nas expressões de quem assistia, com sussurros de "Vocês não podem ser sérios, e isso não pode estar acontecendo." E então, enquanto tudo parecia desmoronar, a porta da galeria se abriu novamente, e uma figura estranha entrou, com um olhar decidido e enigmático. Era alguém que Lucas jamais esperaria ver ali. O que isso significava para o seu mundo que já estava em colapso? Uma nova camada de mistério começava a brotar, cheia de promessas perigosas. O que ela revelaria agora?
O futuro estava prestes a se tornar ainda mais turvo, enquanto Lucas sentia a vida escapando entre os dedos. A cena estava caótica. Lucas estava paralisado, o olhar fixo na entrada da galeria. A figura que havia surgido trazia consigo uma energia estranha, como se uma tempestade se aproximasse. Era Valentina, uma mulher que ele pensava ter deixado para trás. Uma antiga colega de trabalho. Ela sempre foi um enigma. Uma artista em ascensão, com muitos segredos e contatos no mundo das artes. O que ela estava fazendo ali? O murmúrio da multidão cresceu, como se todos estivessem esperando que ela dissesse algo importante. Valentina caminhou em direção a Lucas, seu olhar sério, decidido. "Você tem que ouvir", ela disse, a voz firme, mas baixa. "Não é o que parece. Clara não é quem você pensa que é." O mundo de Lucas começou a desmoronar. Ainda. "Mas, como assim? O que você sabe?" Sua voz estava carregada de ansiedade. As pessoas ao redor pareciam intrigas e a tensão aumentava a cada segundo. Clara, percebendo a aproximação de Valentina, manteve-se em silêncio. Seu olhar vazio parecia um misto de raiva e medo. Cada vez mais consciente de que algo maior estava em jogo, foi então que Valentina, sem hesitar, puxou um objeto do bolso. Era um pendrive. "Isso aqui é a prova que você precisa." "Clara, você precisa ouvir isso." O gesto de Valentina fez com que todos ao redor parassem. Clara ficou pálida. O que havia naquele pendrive? O que mais ela estava escondendo? "Você está mentindo, Valentina. Isso é uma jogada desesperada." Clara vociferou, mas suas palavras estavam carregadas de incerteza. Valentina ignorou o ataque. Apenas olhou para Lucas. O apelo em seu olhar era claro. "A vida que você acredita ter é uma ilusão. Confie em mim." Eu não sei em quem confiar," Lucas respondeu, atormentado. Ele estava no limite, e as pressões externas estavam se intensificando. O clamor da mídia, as vozes da multidão, tudo ecoava em sua mente. Ele sentia a adrenalina prendendo sua respiração, enquanto olhava para o pendrive. O que poderia haver lá que colocaria tudo em xeque? Seu casamento, sua reputação, sua vida. Nesse instante, a galeria parecia ficar mais escura, como se uma nuvem tivesse se formado ali, opressiva. E antes que pudesse processar tudo, um grito cortou o ar, e o barulho da correria começou a se espalhar. Uma explosão. A parte de trás da galeria desmoronou. E horror! A segurança começou a gritar para que todos saíssem desesperadamente. A confusão tomou conta. As pessoas começaram a correr, empurrando-se em pânico. Lucas não sabia o que fazer. Seu coração estava na boca. Ele queria proteger Clara, mas também precisava desvendar o que Valentina tinha a dizer. Clara, em meio ao caos, estava paralisada. O medo a consumia. Valentina, em meio ao tumulto, virou-se para Lucas, os olhos fixos nos dele. "A verdade está em você. Você tem que decidir agora. O que você vai fazer? Ficar aqui ou ouvir o que eu tenho para falar?" O tempo parecia parar. O eco da explosão ainda reverberava em sua mente, enquanto um pensamento fugidio surgia. "Eu não posso perder mais tempo", ele pensou, e em um momento de decisão, puxou Clara para perto e gritou: "Vamos! Temos que sair e descobrir o que realmente está acontecendo." No movimento frenético, as palavras de Valentina o acompanharam. "Esta não é apenas uma galeria, Lucas. É muito mais." Mas o que isso significava? Enquanto o pânico se espalhava e a realidade se tornava um pesadelo, Lucas mergulhou em um mar de incertezas. O que mais ele poderia descobrir? O que Valentina realmente sabia? As peças dessa trama começaram a se juntar de maneira assustadora, e a cada passo
Lucas sentia que estava a se infiltrar, enquanto o mistério se tornava mais profundo e perigoso. Mas antes que pudesse sair, o que mais poderia estar à espreita nas sombras da galeria? A cena estava caótica. Lucas estava paralisado, o olhar fixo na entrada da galeria. A figura que havia surgido trazia consigo uma energia estranha, como se uma tempestade se aproximasse. Era Valentina, uma mulher que ele pensava ter deixado para trás, uma antiga colega de trabalho. Ela sempre foi um enigma, uma artista em ascensão com muitos segredos e contatos no mundo das artes. O que ela estava fazendo ali? O murmúrio da multidão cresceu, como se todos estivessem esperando que ela dissesse algo importante. Valentina caminhou em direção a Lucas, seu olhar sério, decidido. "Você tem que ouvir", ela disse, a voz firme, mas baixa. "Não é o que parece. Clara não é quem você pensa que é." O mundo de Lucas começou a desmoronar ainda mais. "Como assim? O que você sabe?" Sua voz estava carregada de ansiedade. As pessoas ao redor pareciam intrigas e a tensão aumentava a cada segundo. Clara, percebendo a aproximação de Valentina, manteve-se em silêncio. Seu olhar vazio parecia um misto de raiva e medo. Cada vez mais consciente de que algo maior estava em jogo. Foi então que Valentina, sem hesitar, puxou um objeto do bolso. Era um pendrive. "Isso aqui é a prova que você precisa. Clara, você precisa ouvir isso." O gesto de Valentina fez com que todos ao redor parassem. Clara ficou pálida. O que havia naquele pendrive? O que mais ela estava escondendo? "Você está mentindo, Valentina. Isso é uma jogada desesperada." Clara vociferou, mas suas palavras estavam carregadas de incerteza. Valentina ignorou o ataque. Apenas olhou para Lucas. O apelo em seu olhar era claro. "A vida que você acredita ter é uma ilusão. Confie em mim." Eu não sei em quem confiar," Lucas respondeu, atormentado. Ele estava no limite, e as pressões externas estavam se intensificando. O clamor da mídia, as vozes da multidão, tudo ecoava em sua mente. Ele sentia a adrenalina prendendo sua respiração enquanto olhava para o pendrive. O que poderia haver lá que colocaria tudo em xeque? Seu casamento, sua reputação, sua vida? Nesse instante, a galeria parecia ficar mais escura, como se uma nuvem tivesse se formado ali, opressiva. E antes que pudesse processar tudo, um grito cortou o ar e o barulho da correria começou a se espalhar. Uma explosão! A parte de trás da galeria desmoronou em meio a uma nuvem de poeira e vidro quebrado. O grito era de horror. A segurança começou a gritar para que todos saíssem desesperadamente. A confusão tomou conta. As pessoas começaram a correr, empurrando-se em pânico. Lucas não sabia o que fazer. Seu coração estava na boca. Ele queria proteger Clara, mas também precisava desvendar o que Valentina tinha a dizer. Clara, em meio ao caos, estava paralisada. O medo a consumia. Valentina, em meio ao tumulto, virou-se para Lucas, os olhos fixos nos dele. "A verdade está em você. Você tem que decidir agora. O que você vai fazer? Ficar aqui ou ouvir o que eu tenho para falar?" O tempo parecia parar. O eco da explosão ainda reverberava em sua mente enquanto um pensamento fugidio surgia. "Eu não posso perder mais tempo", ele pensou. E em um momento de decisão, puxou Clara para perto e gritou: "Vamos! Temos que sair e descobrir o que realmente está acontecendo." Mas ao virar-se, uma nova explosão de luz e som irrompeu no ar. Lucas olhou para trás e viu Clara sendo cercada por um grupo de homens encapuzados, que tinham entrado na galeria em meio à confusão. Eram os seguranças, mas não os do evento.
Eles pareciam estar em uma missão. Clara, cuidado! Lucas gritou, seu coração disparado. E quando ela se virou, algo inesperado aconteceu. Uma das figuras encapuzadas puxou uma máscara de gás e disse: "É hora de você se revelar, Clara. Ninguém vai sair até você explicar tudo." A multidão parou, a tensão tomou conta do ambiente. O olhar de Clara se transformou. Um sorriso gélido e autoritário tomou conta de seu rosto. Tão diferente da mulher que Lucas conhecia. Ela olhou nos olhos de Lucas. "Você não tem ideia do que eu sou e do que eu realmente quero." O mundo de Lucas desmoronou instantaneamente. Clara não era apenas uma esposa ambiciosa. Ela estava envolvida em algo muito maior. Uma rede perigosa que ele jamais poderia imaginar. E a expressão dela disse tudo. Ele era apenas uma peça em seu jogo. O pânico se espalhou pela galeria, mas ele estava preso àquela revelação. O que mais ele não sabia? Cada mentira, cada momento compartilhado, tudo era uma fachada. E enquanto Lucas tentava processar a verdade, um mistério ainda mais profundo emergia, fazendo seu coração acelerar ainda mais. O que Clara realmente tinha planejado? E qual era o papel de Valentina? O futuro estava se desmoronando ao seu redor, e a verdadeira batalha apenas começava. O mundo de Lucas desmoronou instantaneamente. Clara não era apenas uma esposa ambiciosa. Havia algo muito mais sombrio por trás de tudo. E enquanto tentava processar a revelação, Valentina deu um passo à frente. A expressão no rosto dela estava carregada de determinação. "Eu não tenho tempo para explicações longas, Lucas. Você precisa saber que Clara está envolvida em um esquema criminoso. E o que está acontecendo aqui hoje pode ser só o começo." Esquema criminoso? A palavra ecoou na mente de Lucas. Ele sentiu o estômago revirar. O que isso significava? O pânico se espalhou pela galeria. Pessoas gritavam enquanto tentavam encontrar uma saída. Mas ele ficou parado. "O que você quer dizer com isso?" Valentina olhou por cima do ombro. As figuras encapuzadas se moviam em direção a Clara. E ela estava visivelmente nervosa. Era como se Clara finalmente tivesse sido desmascarada. E Lucas queria acreditar que ainda havia uma chance de que não fosse verdade. As obras de arte, Lucas. Elas não são apenas arte. Elas estão sendo usadas para lavar dinheiro. Clara, percebendo o que Valentina havia revelado, apertou a mandíbula e um sorriso sombrio apareceu em seus lábios. Estava na hora que você descobrisse. Mas não é só isso, Lucas. Ela fez uma pausa e a intensidade no ar aumentou. Lucas sentiu o coração disparar. Um nó se formava em sua garganta. Não. O que mais você esconde? Ele forçou a pergunta. Sua voz misturava-se ao caos ao redor. A multidão estava se dispersando, mas Lucas estava preso naquele momento, imerso em terror e confusão. Valentina está certa, Lucas. Clara disse com um tom frio. Mas você nunca soube da minha verdadeira ligação com você. Ela piscou lentamente, revelando uma verdade que jamais poderia imaginar. Eu sou a filha do homem que você destruiu. Os olhares de todos na galeria se voltaram para Lucas. A revelação foi como um soco no estômago. O que ela estava dizendo? Ele não sabia a quem se referia. Lembrava-se apenas de um incidente do passado. Um empurrão na vida de sua carreira, mas não poderia ser. Você está mentindo, isso não faz sentido. Ele sentia as mãos tremendo, o suor escorrendo pela sua testa. Não, gritou Clara, com uma voz tomada pela raiva. Você não quer saber a verdade porque, no fundo, sabe que eu estou certa. Seu sucesso foi construído sobre as ossadas da minha família. Ela estava traindo tudo o que conhecia. A pessoa que ele pensou que amava não era a mesma. Um choque gelado tomou conta dele. E a murmuração crescia em torno deles. Mas Lucas só podia ouvir o próprio coração batendo.
Valentina levantou a mão, interrompendo a crescente tensão. Lucas, preste atenção. O que Clara está fazendo aqui não é apenas sobre você. É muito maior. Ela está manipulando tudo, e isso não para só nessa galeria. Ah, muito em jogo. De repente, uma nova neblina de pânico. Uma segunda explosão irrompeu na galeria. O chão tremeu, e a poeira tomou conta do ar. A segurança estava gritando novamente, e as pessoas corriam em todas as direções. Lucas, confuso, olhou para Clara, que agora parecia mais uma estrangeira. O mundo que acreditou conhecer estava desmoronando. A fumaça escurecia o ar, e Clara estava prestes a ser cercada pelos homens encapuzados. E no meio do caos, Lucas percebeu que não só estava lutando contra a mulher que amava, mas também contra as sombras do seu próprio passado. Clara, o que você vai fazer agora? Ela olhou nos olhos dele e mal viu o homem que um dia foi seu marido. Eu vou me libertar. Você esteve preso, Lucas. Agora é minha vez. Foi o último grito que ele sentiu antes de uma nova onda de caos o engolir. O que isso significava para ele? Para eles? Ele já tinha perdido tudo. Enquanto a galeria se tornava um campo de batalha, a verdade pairava como uma espada sobre eles. E no centro do furacão, Lucas estava prestes a descobrir que as alianças que havia formado estavam prestes a se desfazer, e ele tivesse que decidir de que lado queria ficar. O futuro escorregava entre os dedos, e a necessidade de respostas o envolvia em uma espiral de desespero. O que estaria por vir? O mundo de Lucas desmoronou instantaneamente. Clara não era apenas uma esposa ambiciosa. Havia algo muito mais sombrio por trás de tudo. E enquanto tentava processar a revelação, Valentina deu um passo à frente. A expressão no rosto dela estava carregada de determinação. Eu não tenho tempo para explicações longas, Lucas. Você precisa saber que Clara está envolvida no esquema criminoso. E o que está acontecendo aqui hoje pode ser só o começo. Esquema criminoso? A palavra ecoou na mente de Lucas. Ele sentiu o estômago revirar. O que isso significava? O pânico se espalhou pela galeria. Pessoas gritavam enquanto tentavam encontrar uma saída. Mas ele ficou parado. O que você quer dizer com isso? Valentina olhou por cima do ombro. As figuras encapuzadas se moviam em direção a Clara, e ela estava visivelmente nervosa. Era como se Clara finalmente tivesse sido desmascarada. E Lucas queria acreditar que ainda havia uma chance de que não fosse verdade. As obras de arte, Lucas, elas não são apenas arte. Elas estão sendo usadas para lavar dinheiro. Clara, percebendo o que Valentina havia revelado, apertou a mandíbula. E um sorriso sombrio apareceu em seus lábios. Estava na hora que você descobrisse. Mas não é só isso, Lucas. Ela fez uma pausa, e a intensidade no ar aumentou. Lucas sentiu o coração disparar. Um nó se formava em sua garganta. Não. O que mais você esconde? Ele forçou a pergunta. Sua voz misturava-se ao caos ao redor. A multidão estava se dispersando. Mas Lucas estava preso naquele momento, imerso em terror e confusão. Valentina está certa, Lucas. Clara disse com um tom frio. Mas você nunca soube da minha verdadeira ligação. Com você. Ela piscou lentamente, revelando uma verdade que jamais poderia imaginar. Eu sou a filha do homem que você destruiu. Os olhares de todos na galeria se voltaram para Lucas. A revelação foi como um soco no estômago. O que ela estava dizendo? Ele não sabia a quem se referia. Lembrava-se apenas de um incidente do passado, um empurrão na vida de sua carreira, mas não poderia ser. Você está mentindo, isso não faz sentido. Ele sentia as mãos tremendo, o suor escorrendo pela sua testa. Não, gritou Clara, uma voz tomada pela raiva. Você não quer saber a verdade, porque no fundo sabe que eu estou certa. Seu sucesso foi construído sobre as ossadas da minha família. Ela estava traindo tudo o que conhecia. A pessoa que ele pensou que amava não era a mesma. Um choque gelado tomou conta dele,
e a murmuração crescia em torno deles. Mas Lucas só podia ouvir o próprio coração batendo. Valentina levantou a mão, interrompendo a crescente tensão. Lucas, preste atenção. O que Clara está fazendo aqui não é apenas sobre você. É muito maior. Ela está manipulando tudo. E isso não para só nessa galeria. Há muito em jogo. De repente, uma nova neblina de pânico. Uma segunda explosão irrompeu na galeria. O chão tremeu e a poeira tomou conta do ar. A segurança estava gritando novamente e as pessoas corriam em todas as direções. Lucas, confuso, olhou para Clara, que agora parecia mais uma estrangeira. O mundo que acreditou conhecer estava desmoronando. A fumaça escurecia o ar. E Clara estava prestes a ser cercada pelos homens encapuzados. E no meio do caos, Lucas percebeu que não só estava lutando contra a mulher que amava, mas também contra as sombras do seu próprio passado. Clara, o que você vai fazer agora? Ela olhou nos olhos dele e mal viu o homem que um dia foi seu marido. Eu vou me libertar! Você esteve preso, Lucas! Agora é minha vez! Foi o último grito que ele sentiu antes de uma nova onda de caos o engolir. O que isso significava para ele? Para eles? Ele já tinha perdido tudo. Enquanto a galeria se tornava um campo de batalha, a verdade pairava como uma espada sobre eles. E no centro do furacão, Lucas estava prestes a descobrir que as alianças que havia formado estavam prestes a se desfazer. E ele tivesse que decidir de que lado queria ficar. O futuro escorregava entre os dedos e a necessidade de respostas o envolvia em uma espiral de desespero. O que estaria por vir? Então, algo totalmente inesperado aconteceu. Entre a fumaça e o grito ensurdecedor da multidão, uma porta lateral se abriu. E de lá entrou uma figura que Lucas jamais esperaria ver: seu pai. O homem que sempre acreditou estar morto, uma imagem distante de sua infância, agora imerso naquela situação caótica. Lucidamente, o rosto dele estava coberto de ferimentos, mas mesmo assim, ele se manteve de pé, com uma presença quase divina. Lucas, você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. A voz dele era um misto de urgência e desespero. O impacto de sua aparição fez com que todos parassem. O tempo parecia congelar. Clara olhou para o pai, depois para Lucas, e seu sorriso se desfez instantaneamente. Papai? A incredulidade pairava no ar. Você está vivo? Sim, mas isso não importa agora. Clara, tudo que você está fazendo, você não sabe as consequências. Isso fez Clara recuar. O que isso significava para Lucas? A verdade que ele buscava havia tomado um rumo totalmente diferente. E o que até então parecia claro, agora estava cheio de mistérios. A última imagem que ficou cravada na mente de Lucas era do seu pai, sempre presente em suas memórias, agora ali, no centro da tempestade. O caos continuava ao redor, mas a revelação chocante mudava o jogo completamente. O futuro escorregava ainda mais, e a verdade que uma vez pareceu alcançável, agora se mostrava como um labirinto. O que mais estava escondido? Porque esse reencontro parecia mais um pesadelo do que um alívio. A necessidade de respostas crescia, e Lucas sabia que as verdadeiras consequências ainda estavam por vir. O mundo de Lucas desmoronou instantaneamente. Clara não era apenas uma esposa ambiciosa. Havia algo muito mais sombrio por trás de tudo. E enquanto tentava processar a revelação, Valentina deu um passo à frente. A expressão no rosto dela estava carregada de determinação. Você precisa saber que Clara está envolvida em um esquema criminoso e o que está acontecendo aqui hoje pode ser só o começo. Esquema criminoso? A palavra ecoou na mente de Lucas. Sentiu o estômago revirar. O que isso significava? O pânico se espalhou pela galeria.
Pessoas gritavam enquanto tentavam encontrar uma saída. Mas ele ficou parado. O que você quer dizer com isso? Valentina olhou por cima do ombro. As figuras encapuzadas se moviam em direção a Clara, e ela estava visivelmente nervosa. Era como se Clara finalmente tivesse sido desmascarada, e Lucas queria acreditar que ainda havia uma chance de que não fosse verdade. As obras de arte, Lucas, elas não são apenas arte, elas estão sendo usadas para lavar dinheiro. Clara, percebendo que Valentina havia revelado, apertou a mandíbula e um sorriso sombrio apareceu em seus lábios. Estava na hora que você descobrisse. Mas não é só isso, Lucas. Ela fez uma pausa e a intensidade no ar aumentou. Lucas sentia o coração disparar. Um nó se formava em sua garganta. O que mais você esconde? Ele forçou a pergunta. Sua voz misturava-se ao caos ao redor. A multidão estava se dispersando, mas Lucas estava preso naquele momento, imerso em terror e confusão. Valentina está certa, Lucas. Clara disse com um tom frio. Mas você nunca soube da minha verdadeira ligação. Com você. Ela piscou lentamente, revelando uma verdade que jamais poderia imaginar. Eu sou a filha do homem que você destruiu. Os olhares de todos na galeria se voltaram para Lucas. A revelação foi como um soco no estômago. O que ela estava dizendo? Ele não sabia a quem se referia. Lembrava-se apenas de um incidente do passado, o empurrão na vida de sua carreira. Mas não poderia ser. Você está mentindo! Isso não faz sentido! Ele sentia as mãos tremendo, o suor escorrendo pela sua testa. Não! Gritou Clara, com uma voz tomada pela raiva. Você não quer saber a verdade, porque no fundo sabe que eu estou certa. Seu sucesso foi construído sobre as ossadas da minha família. Ela estava traindo tudo. O que Clara está fazendo aqui não é apenas sobre você, é muito maior. Ela está manipulando tudo, e isso não para só nessa galeria. Há muito em jogo. De repente, uma nova neblina de pânico. Uma segunda explosão irrompeu na galeria. O chão tremeu e a poeira tomou conta do ar. A segurança estava gritando novamente e as pessoas corriam em todas as direções. Lucas, confuso, olhou para Clara, que agora parecia mais uma estrangeira. O mundo que acreditou conhecer estava desmoronando. A fumaça escurecia o ar. E Clara estava prestes a ser cercada pelos homens encapuzados. E no meio do caos, Lucas percebeu que não só estava lutando contra a mulher que amava, mas também contra as sombras do seu próprio passado. Clara, o que você vai fazer agora? Ela olhou nos olhos dele e mal viu o homem que um dia foi seu marido. Eu vou me libertar. Você esteve preso, Lucas. Agora é minha vez. Foi o último grito que ele sentiu antes de uma nova onda de caos o engolir. O que isso significava para ele? Para eles, ele já tinha perdido tudo. Enquanto a galeria se tornava um campo de batalha, a verdade pairava como uma espada sobre eles. E no centro do furacão, Lucas estava prestes a descobrir que as alianças que havia formado estavam prestes a se desfazer e ele tivesse que decidir de que lado queria ficar. O futuro escorregava entre os dedos e a necessidade de respostas o envolvia em uma espiral de desespero. O que estaria por vir? Então algo totalmente inesperado aconteceu. Entre a fumaça e o grito ensurdecedor da multidão, uma porta lateral se abriu e de lá entrou uma figura que Lucas jamais esperaria ver. Seu pai, o homem que sempre acreditou estar morto, uma imagem distante de sua infância, agora imerso naquela situação caótica. Lucidamente, o rosto dele estava coberto de ferimentos, mas mesmo assim se manteve de pé, com uma presença quase divina.
Lucas, você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. A voz dele era um misto de urgência e desespero. O impacto de sua aparição fez com que todos parassem. O tempo parecia congelar. Clara olhou para o pai, depois para Lucas, e seu sorriso se desfez instantaneamente. Pai? A incredulidade pairava no ar. Você está vivo? Sim, mas isso não importa agora. Clara, tudo isso que você está fazendo, você não sabe as consequências. Isso fez Clara recuar. O que isso significava para Lucas? A verdade que ele buscava havia tomado um rumo totalmente diferente, e o que até então parecia claro, agora estava cheio de mistérios. E enquanto Lucas tentava absorver o peso daquele reencontro, seu pai fez uma revelação que o deixou sem palavras. Eu sou o verdadeiro responsável por tudo. A falência da sua empresa, a separação da sua mãe. Você também não sabia disso, Lucas. Sua mãe se matou por minha causa, e eu não pude fazer nada para impedir. A galeria inteira congelou. O segredo devastador ecoou na mente de Lucas, criando um eco de dor e raiva. Os olhares se dirigiram para ele, a confusão tomava conta e a indignação reverberava nas vozes da multidão. O choque foi demais. O pai, o vilão que ele pensou que tivesse partido, agora juntava os pedaços de um passado sombrio que havia moldado seu presente. Não pode ser, Lucas murmurou, olhando para Clara agora com novos olhos. Um emaranhado de sentimentos contraditórios perfurava seu coração. O que isso significava para ele e para o que estava prestes a acontecer? Uma nova onda de desespero tomou conta dele. O que você quer dizer com isso? Como isso é possível? Porque Clara é a minha arma. A voz do pai explodiu e a realidade começou a desmoronar diante dele. E o que está por vir, você não pode imaginar. Lucas ficou paralisado. O que mais estava escondido? O futuro agora estava mais incerto do que nunca. Um labirinto cujas paredes eram feitas de mentiras e traições. E ele sabia que o próximo passo poderia ser fatal. O mundo de Lucas desmoronou instantaneamente. Clara não era apenas uma esposa ambiciosa. Havia algo muito mais sombrio por trás de tudo. E enquanto tentava processar a revelação, Valentina deu um passo à frente. A expressão no rosto dela estava carregada de determinação. Eu não tenho tempo para explicações longas, Lucas. Você precisa saber que Clara está envolvida em um esquema criminoso. E o que está acontecendo aqui hoje pode ser só o começo. Esquema criminoso? A palavra ecoou na mente de Lucas. Ele sentiu o estômago revirar. O que isso significava? O pânico se espalhou pela galeria. Pessoas gritavam enquanto tentavam encontrar uma saída. Mas ele ficou parado. O que você quer dizer com isso? Valentino olhou por cima do ombro. As figuras encapuzadas se moviam em direção a Clara, e ela estava visivelmente nervosa. Era como se Clara, finalmente, tivesse sido desmascarada, e Lucas queria acreditar que ainda havia uma chance de que não fosse verdade. As obras de arte, Lucas, elas não são apenas arte, elas estão sendo usadas para lavar dinheiro. Clara, percebendo o que Valentina havia revelado, apertou a mandíbula e um sorriso sombrio apareceu em seus lábios. Estava na hora que você descobrisse. Mas não é só isso, Lucas. Ela fez uma pausa e a intensidade no ar aumentou. Lucas sentiu o coração disparar. Um nó se formava em sua garganta. Não, o que mais você esconde? Ele forçou a pergunta. Sua voz misturava-se ao caos ao redor. A multidão estava se dispersando, mas Lucas estava preso naquele momento, imerso em terror e confusão. Valentina está certa, Lucas, Clara disse com um tom frio. Mas você nunca soube da minha verdadeira ligação com você.
Ela piscou lentamente, revelando uma verdade que jamais poderia imaginar. Eu sou a filha do homem que você destruiu. Os olhares de todos na galeria se voltaram para Lucas. A revelação foi como um soco no estômago. O que ela estava dizendo? Ele não sabia a quem se referia. Lembrava-se apenas de um incidente do passado, um empurrão na vida de sua carreira. Mas não poderia ser. Você está mentindo! Isso não faz sentido! Ele sentia as mãos tremendo, o suor escorrendo pela sua testa. Não! Gripou Clara, com uma voz tomada pela raiva. Você não quer saber a verdade, porque no fundo sabe que eu estou certa. Seu sucesso foi construído sobre as ossadas da minha família. Ela estava traindo tudo o que conhecia. A pessoa que ele pensou que amava não era a mesma. Um choque gelado tomou conta dele, e a murmuração crescia em torno deles, mas Lucas só podia ouvir o próprio coração batendo. Valentina levantou a mão, interrompendo a crescente tensão. Lucas, preste atenção. O que Clara está fazendo aqui não é apenas sobre você. É muito maior. Ela está manipulando tudo. Isso não para só nessa galeria. Há muito em jogo. De repente, uma nova neblina de pânico. Uma segunda explosão irrompeu na galeria. O chão tremeu e a poeira tomou conta do ar. A segurança estava gritando novamente. E as pessoas corriam em todas as direções. Lucas, confuso, olhou para Clara, que agora parecia mais uma estrangeira. O mundo que acreditou conhecer estava desmoronando. A fumaça escurecia o ar e Clara estava prestes a ser cercada pelos homens encapuzados. E no meio do caos, Lucas percebeu que não só estava lutando contra a mulher que amava, mas também contra as sombras do seu próprio passado. Clara, o que você vai fazer agora? Ela olhou nos olhos dele e mal viu o homem que um dia foi seu marido. Eu vou me libertar. Você esteve preso, Lucas. Agora é minha vez. Foi o último grito que ele sentiu antes de uma nova onda de caos o engolir. O que isso significava para ele? Para eles? Ele já tinha perdido tudo. Enquanto a galeria se tornava um campo de batalha, a verdade pairava como uma espada sobre eles. E no centro do furacão, Lucas estava prestes a descobrir que as alianças que havia formado estavam prestes a se desfazer, e ele tivesse que decidir de que lado queria ficar. O futuro escorregava entre os dedos, e a necessidade de respostas o envolvia em uma. E cai silêncio da desespero. Uma porta lateral se abriu, e de lá entrou uma figura que Lucas jamais esperaria ver. Seu pai, o homem que sempre acreditou estar morto, uma imagem distante de sua infância. Mas mesmo assim, se manteve de pé, com uma presença quase divina. Lucas, você precisa ouvir o que eu tenho a dizer. A voz dele era um misto de urgência e desespero. O impacto de sua aparição fez com que todos parassem. O tempo parecia congelar. Clara olhou para o pai, depois para Lucas, e seu sorriso se desfez instantaneamente. Pai? A incredulidade pairava no ar. Você tá vivo? Sim. Mas isso não importa agora. Clara, tudo isso que você tá fazendo, você não sabe as consequências. Isso fez Clara recuar. O que isso significava para Lucas? A verdade que ele buscava havia tomado um rumo totalmente diferente. E o que até então parecia claro, agora estava cheio de mistérios. E enquanto Lucas tentava absorver o peso daquele reencontro, seu pai fez uma revelação que o deixou sem palavras. Eu sou o verdadeiro responsável por tudo. A falência da sua empresa. A separação da sua mãe. Você também não sabia disso, Lucas. Sua mãe se matou por minha causa, e eu não pude fazer nada para impedir. A galeria inteira congelou. O segredo devastador ecoou na mente de Lucas,
criando um eco de dor e raiva. Os olhares se dirigiram para ele, a confusão tomava conta, e a indignação reverberava nas vozes da multidão. O choque foi demais. O pai, o vilão que ele pensou que tivesse partido, agora juntava os pedaços de um passado sombrio que havia moldado seu presente. Não pode ser! Lucas murmurou, olhando para Clara agora com novos olhos. Um emaranhado de sentimentos contraditórios perfurava seu coração. O que isso significava para ele e para o que estava prestes a acontecer? Uma nova onda de desespero tomou conta dele. Que você quer dizer com isso? Como isso é possível? Porque Clara é a minha arma. A voz do pai explodiu e a realidade começou a desmoronar diante dele. E o que está por vir, você não pode imaginar. Uma terceira explosão irrompeu, mas desta vez não era de fogos de artifício. Era uma detonação. As paredes da galeria começaram a desmoronar. Pessoas gritavam e corriam. Mas a mente de Lucas estava paralisada. Ele não só estava perdendo a sua vida como conhecia, mas seu passado, suas raízes, todo mundo estava se despedaçando com as verdades que foram criadas ao seu redor. Então, enquanto os destroços caíam, ele viu Clara avançar na direção de seu pai. Você não pode me ameaçar! Você nunca vai me controlar de novo! O olhar de Clara era frio e decidido, mais temível do que Lucas jamais vira. E, antes que pudesse compreender, ela fez um gesto decisivo. Uma nova figura surgiu das sombras. Era Ricardo, seu melhor amigo, e estava segurando algo que parecia uma arma. Clara, pare! Ele gritou, os olhos arregalados em reconhecimento. O que você está fazendo? E naquele momento, tudo explodiu em caos. Disparos ecoaram na galeria. O pânico tomou conta da multidão. O mundo de Lucas virou um turbilhão e enquanto tudo acontecia, ele percebeu que mais do que nunca, as verdadeiras apostas do jogo estavam apenas começando. Como alguém que ele considerava amigo poderia estar envolvido? Porque tudo estava agora virando um pesadelo. O futuro estava à mercê do desconhecido e Lucas estava prestes a descobrir o mais chocante de todos os segredos ocultos. O som dos disparos que ecoavam pela galeria fez o coração de Lucas parar. Ele não tinha certeza se o que via adiante era um pesadelo ou realidade. Clara, encarando Ricardo, seu melhor amigo, parecia prestes a explodir em raiva. Me solta, você não sabe o que está fazendo! Ela o desafiou. Mas a verdade era que tudo havia ido para o brejo. A multidão entrou em pânico, pessoas se aglomerando em busca de uma saída, gritos de horror preenchendo o ar. Lucas estava no centro desse caos, sem saber para onde correr. Clara, o que está acontecendo? Ele olhou nos olhos dela, em busca de alguma resposta. Mas o que recebeu foi um olhar frio e determinado. Um dia você entenderá, Lucas. Um dia você vai ver. Ela gritou, enquanto desviava de um grupo de pessoas em pânico. Ricardo mirou a arma que segurava. Percebeu o dilema. Clara, isso não é o que você quer. Ele estava agarrado à moral que o havia definido. Mas Clara não parecia reconhecer mais isso. O tempo estava se esgotando. E, de repente, uma nova onda de gritos cortou o ar como uma faca. Então, tudo ficou claro. Enquanto Lucas tentava entender a cena, uma explosão diferente ecoou, e a galeria tremia de novo. Não era um tiro, era uma bomba no lado de fora. A porta principal foi arremessada para dentro, e em meio à nuvem de poeira, um grupo de pessoas encapuzadas entrou, armados até os dentes. E eles não pareciam amigos. Fiquem onde estão. Uma voz autoritária gritou, enquanto todos eram empurrados para o chão.
As figuras encapuzadas se espalharam rápido, como sombras dançantes. Era uma invasão, e Lucas sentiu seu estômago se revirar. Lucas! O grito de Valentina o trouxe de volta à realidade. Ela se afastou um pouco, como se quisesse que ele visse. Eles estão aqui por Clara, e aí veio a reviravolta que ninguém esperava. Clara, em meio ao caos, virou-se para o grupo de encapuzados com um olhar que misturava coragem e desespero. Por favor, não façam isso! Os olhos dela brilhavam, com uma mistura de medo e determinação. O diálogo desgastado entre ela e os homens fez Lucas sentir que tudo estava ficando ainda mais confuso. Você prometeu! Um dos encapuzados gritou, e um ar tenso cobriu a sala. Sua hora chegou e não vamos deixar você escapar. Lucas ficou paralisado, segurando a respiração. O que significa isso? Promessas? Clara estava em perigo. Antes que ele pudesse entender, uma faca brilhou na mão de um dos homens. E então a cena começou a entrar em câmera lenta. Foi um movimento rápido. Ricardo, na tentativa de proteger Clara, se lançou na direção dela, atraindo a atenção do homem encapuzado. O choque da facada, o grito de dor e a súbita reação da multidão foram ensurdecedores. O corpo de Ricardo caiu ao chão e a sala foi preenchida por um silêncio mortal. Ricardo! Lucas gritou. Mas a dor e o desespero no tom dele ecoaram mais do que palavras. Agora estava claro. E no fundo, uma ferida aberta começou a se formar. Clara viu Ricardo desabar. E tudo mudou. O que você fez? Clara vociferou. O olhar se transformando em um misto de horror e confronto. Ela encarou o grupo. Uma transformação evidente em sua postura. Vocês fizeram isso acontecer! Lucas ficou chocado. O que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma aterradora. Clara estava envolvida nisso tudo. A lealdade dela estava em dúvida. E enquanto tudo desmoronava ao redor, Lucas percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. A dor na sala, os segredos que agora eram revelados, estavam prestes a redefinir todos. Você não pode simplesmente fazer isso, Clara! Lucas gritou. A tensão entre eles, elevando-se a um ponto insuportável. As verdades estavam expostas, e a única coisa que restava eram perguntas. O que mais estava escondido? Quais alianças de confiança estavam prestes a serem quebradas? A imagem de Ricardo, caído e sem vida, foi o último fio que ligou Lucas à sua antiga vida. O que mais você esconde, Clara? Ele perguntou, enquanto o caos continuava ao seu redor. E naquele momento, Lucas sabia que nada seria como antes. As sirenes da polícia cortaram o ar, misturando-se ao eco de gritos e pânico. Lucas estava em choque. A visão de Ricardo caído e Clara, agora uma estranha, explodindo em raiva, o consumia. Era um emaranhado de emoções, desespero, raiva, traição. Ele sentia o peito apertar, como se uma mão invisível o sufocasse. Ricardo, não! A voz dele soava distante, perdida no caos. Clara encarou o corpo do amigo, os olhos cheios de ódio. Isso não vai ficar assim. Ela gritou com uma força que surpreendeu até mesmo a si mesma. Lucas sentia que tudo aquilo não era real, como um pesadelo em câmera lenta. O instante da facada, o desespero em seu olhar, tudo estava se desdobrando em um horrível espetáculo. Valentina se aproximou, respirando pesadamente. Lucas, você tem que agir. Não podemos deixar isso acabar assim. Ela puxou pelo braço, os olhos nervosos escaneando a multidão. E aquele momento, quando tudo parecia perdido, uma luz brilhante cortou a fumaça. Uma sirene alta se aproximava.
A polícia estava na porta, e a massa de homens encapuzados se movia com urgência. O grupo, dividido entre o pânico e a determinação, parecia o último bastião de defesa. "Fiquem onde estão!" gritou um dos homens encapuzados, aproximando-se com um olhar feroz. Mas ao lado dele, Clara balançava a cabeça, uma decisão tomada em um instante de clareza. "Agora, eu não vou deixar que vocês me prendam novamente!" Ela desafiou, avançando com uma força renovada. Antes que pudesse reagir, ela agarrou a arma que Ricardo deixara cair. O olhar de Clara, antes de amor e dor, agora se tornava algo mais sombrio. "Eu vou acabar com isso!" Foi quando Lucas, em um último ato desesperado, gritou: "Clara, isso não é você!" Sentiu um nó na garganta, cada palavra sendo lutada como uma batalha interna. Ele precisava chegar até ela. Mas as sombras ao redor começaram a se agitar. Com a chegada da polícia, um caos absoluto reinava. As pessoas corriam, mas Clara parecia paralisada. "Você quer que eu acredite em você, Lucas?" Depois de tudo isso, as lágrimas escorriam pelo rosto dela e Lucas percebeu que uma guerra interna estava se travando dentro daquela mulher que ele amou. "Sim, eu quero, porque eu ainda te amo." A sinceridade frota o ar, e algo na expressão dela começou a mudar. O fogo em seus olhos foi se apagando, embora a tensão ainda estivesse presente. Nada como o eu vou. Valentina gritou: "Clara, você tem uma escolha. Lute pelo que é certo ou mergulhe ainda mais no abismo." Cada palavra parecia vibrar na sala, levando um peso colossal junto. "Escolha?" A palavra ressoou em Clara, como se fosse um eco distante. Lucas a observava, em um instante de esperança. E então, com um movimento abrupto, Clara se virou para os encapuzados. "Eu não pertenço a vocês. Eu não sou uma arma." A decisão a libertou de alguma maneira, e naquele momento as autoridades entraram em ação. O caos estava se transformando em algo que ela não poderia controlar. Os homens encapuzados hesitaram e foram cercados por agentes da lei que não estavam ali para brincadeiras. Clara jogou a arma no chão, um movimento que parecia pequeno, mas carregava um peso de toneladas. No meio do fogo cruzado de palavras e ações, Ricardo era carregado para fora da galeria. A luta para salvá-lo ainda não havia acabado. Mas algo dentro de Lucas mudara. Ele decidiu que não podia viver mais na sombra daquele passado. Ele deveria seguir em frente, mesmo que isso significasse deixar Clara para trás. Os olhares se cruzaram, e naquele momento de confusão, Clara e Lucas entenderam que tudo mudaria. O que antes era amor, agora se transformava em algo complexo e nebuloso. O futuro estava nublado, mas ninguém podia negar que havia uma nova chance no horizonte. Se algo ainda era certo, era que o caminho à frente não seria fácil. E com isso, a galeria ficou quieta novamente, tudo aguardando o próximo movimento. E agora, para você, a história terminou. Mas aqui você tem uma chance de fazer parte disso tudo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ver mais histórias incríveis. Imunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Apoie o canal, porque os verdadeiros fãs fazem isso.